Meus amigos, boa noite. A paz do Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e ao mundo inteiro. Para quem não me conhece, meu nome é Meiriva Quaresma, sou historiadora, professora de História e direção do Centro Espírita Colônia Nosso Lar. É com muita alegria que estamos retornando para mais um sábado de bênçãos sem medidas. Um sol de espiritualidade com o Evangelho de Jesus. Um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Meus irmãos, todos aqueles que aguardam no Senhor têm suas forças renovadas, através das nossas vibrações de prece, durante toda a semana. Estamos orando por você e pelo mundo inteiro. Quero dizer para vocês que tem nos chegado muitas mensagens do plano espiritual. E vamos tentar colocá-los a par do que eles estão falando. Os irmãos Vozes, esses companheiros, amigos do universo espiritual. E para darmos início aos nossos trabalhos desta noite, vamos começar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, neste momento queremos te agradecer por toda a oportunidade que tem nos dado. Suplicamos a tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nos socorra em momentos tão difíceis, que nos faça refletir a cada instante nas nossas atitudes, pensamentos, comportamentos. Que as nossas consciências se ampliem, Senhor. Nós te pedimos força, proteção, auxílio. Ajuda-nos a enxergar aquilo que ainda não estamos vendo, Pai. Nos livra do mal, nos conduza a um caminho de aprendizado e compreensão. Proteja-nos de todos os perigos, Senhor, e a humanidade inteira. Nos fortaleça, nos ilumine, neste momento e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, vamos dar continuidade ao trabalho do vídeo anterior. Estamos fazendo a leitura e a reflexão do texto Emissários Indutivos. No vídeo anterior, fizemos a parte introdutória. Vamos agora dar seguimento ao texto. Então, o título que estamos colocando neste trabalho é Projeto de Irrigação dos Desertos. Parte 1, o vídeo anterior. Parte 2, o vídeo atual. Estamos lendo e analisando, refletindo o texto Emissários Indutivos, dos irmãos Vozes. Vamos recapitular um pouco do que vimos no vídeo anterior, para darmos prosseguimento à reflexão desta noite. O texto Emissários Indutivos, o Espírito nos fala sobre o perfil das almas na atualidade. São almas que se queixam porque estão encarnadas
em mundos de provas e expiações. São almas que estão agastadas porque descobriram o óbvio de que a vida é provacional. São almas que descobriram que precisam se mover, e se mover é justamente o problema destas almas. O comodismo, a preguiça, os medos não lhes deixam. São almas que descobriram que possuem deveres e não só direitos. O texto também nos fala da missão dos bons espíritos, e aí eles se denominam de emissários indutivos, porque são eles que insistem no processo de libertação dos homens. Eles também classificam a que nível estão estes espíritos, estes homens encarnados, e os levam a compreender a sua verdadeira dimensão espiritual, colocando-os frente a frente consigo mesmo. O texto também vai falar do estado dos que não progridem, dos estáticos, dos mornos. Eles não se movimentam. E, no entanto, se sentem em crescimento, avançando, evoluindo, vivendo a ilusão, ledo engano. Seguindo com o nosso texto, vamos ao primeiro parágrafo desta segunda parte. Bem, recapitulando ensinamentos doutrinários essenciais, seguimos, tentando pacientemente levar os sujeitos, nos graus de atraso citados dantes, rememorarem conceitos bem básicos, ligados ao progresso da alma, extraídos da sabedoria divina. Sigamos, o Pai é pura paciência e misericórdia sem fim. Quando o Espírito aqui se refere a recapitular ensinamentos, conhecimentos, ensinamentos básicos, doutrinários, essenciais, ele está se referindo a espíritos que já tiveram contato com o conhecimento e não conseguiram avançar, porque pararam, porque ficaram estáticos no meio do caminho, onerando, e não conseguem avançar, não conseguem absorver o conhecimento de tal forma que ele possa lhes possibilitar o crescimento, a evolução, o avanço, mudança de nível. Mas os espíritos estão insistentemente insistindo em recapitular ensinamentos para libertarem estas almas. Assim, isto me fez lembrar a questão 963 de O Livro dos Espíritos, que nos diz assim: Deus se ocupa, quando Kardec pergunta, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha os seus olhos, a seus olhos, alguma importância? E os espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua sabedoria. A mensagem aqui nos diz: sigamos, o Pai é pura paciência e misericórdia sem fim. Na questão 964, também Kardec pergunta: Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? E os espíritos respondem: Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele,
dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão, ou eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Seguindo com o texto, o Espírito nos diz: pois, na condição de emissários indutivos, todo esse nosso esforço é em prol do despertamento dos que dormem, do redirecionamento aos desencaminhados. É o de levar o encantamento pela vida aos desencantados. É sim em prol da colheita dos serôndios, pela libertação destes, dos cativos da morte, que se lançaram ao poço caótico de uma tal crise existencial. Mas também pelos encostos, os naturalmente indispostos, cativos da preguiça. Estes últimos nos são tal veículos irregulares, apreendidos na blitz, estacionados então no pátio do medo. E quando não, da estupidez soberba. O fato é que todo o nosso empenho é de levá-los sem distinção, compreender a necessidade do autoconhecimento, de desvendar a notável dimensão espiritual em si mesmos, de fazê-los passar pelo rito de iniciação necessário à etapa seguinte do crescimento consciencial, passando a atender ao processo natural de desenvolvimento humano, que todo encarnado deverá passar, levando-os à tomada básica de consciência para a importância da reforma íntima, iniciando pelo conhecimento de algumas nuances da filosofia espiritual sobre as leis naturais, por exemplo, da lei das leis, a lei do amor e caridade, também sobre a encarnação, o espírito, a finitude das experiências e a eternidade da alma, a mortalidade e a imortalidade, sobre pecado, mas também sobre provas e expiações, sobre as leis divinas, enfim, sobre o resumo de tudo, a causa e efeito. Nesta parte do texto, o Espírito está indicando os tipos humanos, as almas, os tipos de almas que se apresentam neste quadro geral dos parados, daqueles que não andam, dos estáticos. E aí eles falam claramente: os que dormem, os desencaminhados, os desencantados pela vida, os serôndios, que são aqueles retardatários, que são frutos pecos, pessoas que receberam todo tipo de oportunidade e tiveram tudo para se desenvolver e pararam no meio do caminho, não conseguiram avançar. Eles estão falando dos encostos, daqueles que querem avançar às custas de outra pessoa, sugando a energia de alguém. Os naturalmente indispostos, preguiçosos, cativos da preguiça e da morte, que vivem uma crise eternamente existencial. Então, os espíritos estão aqui traçando um quadro bem específico destas almas que não querem avançar. E ainda indicam do que elas precisam. Neste mesmo parágrafo, elas precisam compreender a necessidade do autoconhecimento. A necessidade do autoconhecimento.
porque estas almas precisam se conhecer, precisam saber quem são, para que possam querer avançar. Também de desvendar a notável dimensão espiritual em si mesmas, em si mesmos. O universo espiritual que está dentro do ser e que ele se perde ainda no caminho, sem perceber esse tesouro guardado em si. E também os emissários indutivos pretendem fazê-los passar pelo rito de iniciação necessário à etapa seguinte. Os emissários estão lutando para que estas almas possam superar suas dificuldades e avançar para uma etapa posterior, que é de progresso, que é de crescimento, amadurecimento, evolução. Leon Denis nos fala no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobre o pensamento. E no capítulo 24, por exemplo, ele nos diz assim: modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Nós somos o que pensamos. Tudo depende da forma como pensamos, de como nós cultivamos o nosso pensamento. Leon Denis deixa bem claro neste livro que precisamos disciplinar o nosso pensamento. Precisamos nos conhecer para isto, investigar-nos, observarmos o nosso comportamento para disciplinarmos o nosso pensamento. Nos envolvermos com questões edificantes, leituras edificantes, músicas edificantes, com exemplos edificantes, para que o nosso pensamento possa se modelar de forma superior. Somos o que pensamos. À medida que nos entregamos a uma existência sem objetivo, não vamos conseguir avançar. E os emissários indutivos, aqui, eles estão deixando bem claro que estas almas precisam, estas almas que pararam, que ficaram no meio do caminho, que não avançam e que é motivo da insistência dos emissários, porque eles insistem com o livre-arbítrio das pessoas. Eles insistem através da doutrina. Eles insistem através de conteúdos edificantes, de rememorar conteúdos básicos. E é por isso que estas almas precisam do crescimento consciencial, passando a atender ao progresso natural de desenvolvimento humano que todo encarnado deverá passar. Se estamos dentro de um sistema onde está na lei a necessidade do progresso, aqueles que ficam parados com os carros estacionados, de acordo com o exemplo do texto, vão ficar enferrujados, emperrados, sem condições de conserto. Então, aqui o Espírito nos faz refletir sobre a questão
de que estas almas precisam de uma consciência básica que lhes permita a reforma íntima, uma mudança de comportamento. Só assim podemos avançar. Só assim é possível todo aquele que esteja parado no meio do caminho, sem forças para avançar, só uma mudança de hábitos, de atitudes, pode fazê-lo avançar, evoluir. O trabalho da espiritualidade superior é um trabalho árduo, porque ele consiste no convencimento ligado ao livre-arbítrio. Eles estão lidando com o homem e sua vontade. E essa transformação só pode se dar através da vontade firme, que é fruto de um despertar. Daí, recapitular ensinamentos. E no terceiro parágrafo do nosso texto, o Espírito nos fala: o escândalo que envolve essa situação atípica de estagnação dos espíritos encarnados nestes mundos, que obedecem ao sistema de seleção através de provas e expiações, em especial neste plano terreno, não está ligado ao paradeiro humano dos estacionados por preguiça, tão somente. Não está ligado a uma possível falta de conhecimento desse humano sobre as leis que regem este universo, ou em uma possível falta de direcionamento dos aqui encarnados à deriva, sem receber o respaldo do auxílio espiritual, dada a falta de incentivo prioritário dos poderes supremos do bem ao progresso humano. Mas, no descaso, o escândalo está no descaso e na indiferença desse próprio humano, sobretudo em relação ao que o dignifica. Mais ou menos assim, se não regularizarmos os veículos apreendidos por infrações de toda ordem, acumulados no pátio da justiça divina, o tempo e a ferrugem os desintegrarão. Estes saberes, meus amigos, essenciais à continuidade do progresso humano, não devem ser ignorados, em especial pelo humano. São estes conhecimentos básicos sobre o organismo terreno, o planeta e o que nele habita, o que lhes facultam a proficiência. Passar para a próxima fase é maravilhoso, para a nova dimensão que podemos chamar o reino da glória. Assim o Espírito nos revela. Quem são, pois, os retardatários? Quem são esses que não conseguem avançar e que desprendem tantos esforços da espiritualidade superior? No texto, o Espírito nos fala que o escândalo que envolve essa situação atípica dos encarnados neste mundo de provas e expiações, especialmente a Terra, não está ligado ao paradeiro daqueles que são preguiçosos, simplesmente, ou tão somente. Também não está ligado à falta de conhecimento do humano sobre as leis que regem este universo. Também não são aqueles, ou efetivamente não está ligado a uma falta de direcionamento das forças supremas do bem ao progresso humano, mas exclusivamente a uma questão chamada descaso. Está ligado ao descaso. O escândalo está ligado ao descaso na indiferença desse próprio humano. É isso que o Espírito nos fala. Indiferença desse próprio humano. Sobretudo em relação àquilo que o dignifica. Porque se constitui num escândalo a situação dessas almas
encarnadas na Terra, na atualidade, é que elas já receberam tudo, todo o necessário para avançar. E elas estão indiferentes, mesmo conhecedoras de todo o processo, elas estão indiferentes ao progresso. Indiferentes, portanto, a tudo aquilo que é importante para o humano na Terra. E é por isso que o texto nos diz: estes saberes, essenciais à continuidade do progresso humano, não devem ser ignorados, em especial pelo humano. São estes conhecimentos básicos sobre o organismo terreno, o planeta e o que nele habita, o que lhes facultam a proficiência, ou seja, a competência, a capacidade, a habilitação, enfim. É preciso passar para uma fase posterior. O que é maravilhoso? É preciso ascender a uma nova dimensão, o reino da glória. O capítulo 8 do Livro dos Espíritos, livro 3, a Lei do Progresso, as questões 781, 783, 785, nos ajuda a compreender aquilo que o Espírito está nos revelando neste texto. Na 781, Kardec pergunta: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E os Espíritos respondem: não, mas pode entravá-la algumas vezes. Na 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Os Espíritos respondem: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E a 785, qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Então, todos estão recebendo muitas informações, todos estão sendo bem assessorados pelas forças supremas do bem ao progresso do humano, da humanidade. A indiferença das almas a tudo que é significativo para elas mesmas nesse processo de avanço é que tem sido alvo de observação atenta dos espíritos superiores e de extremo constrangimento ao constatar. Nos constrange, pois, a insensibilidade desses humanos, no seu mundinho corporativo, onde a materialidade lhes reduz a corpúsculos de poeira vagando no vazio existencial da insignificância. Enfim, a situação caótica dos serôndios, número muito expressivo destes, bem nos leva a continuar lançando redes ao mar da perdição. Na contínua pescaria de almas prosseguimos, pois é da vontade do Pai que movam-se as pedras. Tentamos, assim, vitalizar as sementes pecas, reanimar os mortos. Faz parte dessa ação socorrista tais sementes. Elas, muito embora em solo fértil, se mostram incultiváveis. A situação danosa desse grande número de homens estacionados e onerando vem requerendo mudanças de comando celeste. É muito avançado para o nível intelectual da turma estacionada. Estes não vêm há muito respondendo positivamente às exigências desta corporação. Serão os incultiváveis no bem repatriados, grande parte voltando à coordenação anterior. Vibram em frequência baixa, o que esperam receber. Em frequência baixa está a escuridão. A inanidade em que se encontram revela o assombroso calabouço onde estão aprisionados. O comportamento parasitário de muitas almas
denuncia onde estão presas e sendo torturadas e onde seria, se não em si mesmas. Como chegam os serôndios a esta situação de degredo? Não é difícil imaginar. Almas desanimadas, desencantadas pela vida, crise existencial. Um nosso protetor, o irmão Jeremias, nos afirma que não existe crise existencial. A existência não é passível de avaliação. As pessoas estão encarnando e desencarnando o tempo todo. Essa ideia de crise existencial é algo implantado pela espiritualidade inferior. E diante da situação caótica dos serôndios, os retardatários, que continuam onerando por não se mover, os emissários continuam lançando suas redes no mar da perdição. Pois é da vontade divina, é da vontade de Deus que as pedras se movam. Assim, a ação socorrista dos emissários vai agir no sentido de vitalizar as sementes pecas, reanimar os mortos. E tais sementes, embora sejam lançadas em solos férteis, elas permanecem incultiváveis, assim nos diz o texto. Sendo assim, há uma necessidade de mudança no comando celeste. E os emissários começam a falar de degredo. Amigos, há muito tempo que essas almas não vêm respondendo positivamente às exigências dessa corporação. São incultiváveis no bem, vibram em frequência baixa e diante do comportamento parasitário em que permanecem vivendo, estão aprisionadas, torturadas em si mesmas. E o texto nos informa, serão repatriados em grande parte, voltando à coordenação anterior. O Livro dos Espíritos, no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, São Luís nos fala na questão 1018. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. E o texto continua nos dizendo: chegam por vias tantas, e até mesmo por algum desleixo, onde distraídas se permitem enveredar nos labirintos da luxúria, atendendo sem resistência aos impositivos da carne, aos apelos da carne, ou mesmo, quando sucumbidas às dores, produzidas no recôndito íntimo, dadas frustrações, os medos, fenômeno do apego em almas melindrosas. Algumas seguem paradas, eternamente se sentindo vitimadas pelas injustiças que caracterizam este mundo. São as almas que do direito só têm direitos,
o mundo está em débito com elas. São incongruentes, incompatíveis com a realidade vigente. Por certo, pensam que a transição planetária está se dando apenas lá fora, na crosta terrestre, atingindo a fauna e a flora, os mares, os rios, tudo para atender o homem no seu pedestal. Uma transição que deve ser apreciada a olho nu. A chegada de um mundo novo, um orbe novinho, todo repaginado para acolhimento feliz dos sepulcros caiados. Entre o bem e o mal há um grande abismo. O fato é que a fragilidade de caráter, a vaidade nos homens, isso sim, é um estado assombroso da alma. A vaidade, por exemplo, é baixa vertiginosa de vibração. E essa energia baixa o alimenta do mal. As pessoas neste estado são levadas a terem ilusões grandiosas, delírios. São presas fáceis às entidades inferiores, que lhes põem em estado de bloqueio hipnótico. Temperam a presa com as finas especiarias das ilusões. Deixa-as marinando, enquanto vão se alimentando delas. Precisam urgente acordar. A vida em si reclama progresso. O progresso de poucas décadas para cá tem sido fortemente implementado pelos artífices celestiais. E a propósito, o estado repetitivo de reprovação das almas que não avançam, dadas as questões tolas, é deveras frustrante aos anjos protetores, anjos guardiões. Homens contemplativos que não contribuem com o trabalho no avanço da humanidade. É como uma fé fraca que não move montanhas e o mundo está cheio delas. Mas de que forma essas almas parasitárias, retardatárias, chegaram a tal situação? O Espírito nos responde no texto que, por várias vias. O desleixo, por exemplo, distraídas, elas se permitiram enveredar pelos caminhos da luxúria, atendendo sempre aos apelos, aos impositivos da carne. Frustradas, sucumbidas em seus medos, elas se sentem vitimizadas. E é desta forma como só possuem direitos, sentem sempre que o mundo está lhes devendo alguma coisa. Então, neste sentido, elas estão incompatíveis, incoerentes com a realidade vigente. Assim, a transição planetária está ocorrendo fora delas. Elas estão aguardando a construção de um mundo novo, de deleites, que possa lhes compreender e lhes acolher em suas necessidades. Assim, os serôndios, eles acessam o mal. A fragilidade de caráter, a vaidade no homem, lhes promove um estado assombroso da alma, principalmente porque a vaidade denota uma queda vertiginosa de vibração. E o texto nos esclarece que as pessoas neste estado são levadas a terem ilusões grandiosas, delírios, e, assim, se tornam presas fáceis às entidades inferiores, que lhes põem em estado de bloqueio hipnótico. Esse bloqueio hipnótico está relacionado a um processo denominado obsessão. E o livro dos médiuns, ele nos deixa claro sobre esse processo. No capítulo 23, Kardec nos relata: trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento.
Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Mas isso depende muito da condição da pessoa acessada por um espírito mau. Como, por exemplo, quando ela está distraída, quando ela está longe de uma fé, quando ela está fora do seu eixo, quando ela não se conhece. São elementos que vão permitir o acesso de espíritos inferiores e total domínio e subjugação. A vida reclama progresso. E aqui o Espírito nos fala que o progresso, de umas poucas décadas para cá, tem sido fortemente implementado pelos artífices celestiais. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque os parasitários, os retardatários, eles não estão contribuindo para o avanço da humanidade. E estão sempre reclamando, se sentem vítimas, mas isso é frustrante para os seus protetores espirituais, para os seus anjos da guarda que estão lhes acompanhando, pois eles não podem fazer nada diante do fato de que os seus orientandos não estão andando. Eles não querem andar, e não é por falta de incentivo. Desta forma, o texto nos deixa bem claro: a balança do Pai é equilibrada. Assim sendo, semelhantes atraem e acolhem semelhantes. Isto invalida as queixas de injustiça dos que se acham vitimadas pela vida. Se o cenário onde está inserido não lhe agrada, mude a vibração. É um conselho. Vibração elevada, condições elevadas de compreensão, progresso da humanidade. Assim, o mal que lhes capturam diariamente conhece a sombra de cada um, conhece bem o que suas presas têm a esconder. O reino da glória tem um preço, é dito, aqui o Espírito nos fala, é preciso elevar a frequência. O segredo está em elevar a frequência. A nossa frequência vibracional, pois aqueles que vibram em baixa frequência só conhecem a escuridão. Irmãos, a bondade divina é extraordinária. Deus é amor. E no seu infinito amor, Ele nos concede anjos protetores. Não estamos desamparados de forma alguma. O Livro dos Espíritos, por exemplo, nos traz estas informações que vocês podem tranquilamente conferir na questão 489 do livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E Kardec pergunta na questão 489, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos respondem sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Também na questão 490, Kardec pergunta, que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos respondem, o espírito protetor de uma ordem elevada. E a questão 491 nos completa o entendimento, quando nos diz, qual a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem prontamente, a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida.
Vejam bem que aqui os espíritos deixam claro que os protetores espirituais, os anjos da guarda, o espírito protetor de alguém, ele é um espírito elevado. Ele sabe o que está fazendo. Ele vibra pelo seu orientando, para que ele seja inspirado no bem. Então, estamos protegidos constantemente, 24 horas. Mas, para isto, é preciso que a gente se permita sentir, ouvir o nosso protetor espiritual. E por isso é que Kardec nos deixou bem claro de que todos nós, em grau maior ou menor, e está no Livro dos Médiuns, somos médiuns, somos capazes de escutar o nosso protetor espiritual, então podemos escutar, a nossa sensibilidade está pronta para ouvirmos todas as informações que esse protetor pode nos dar. Imaginem, então, o quão frustrante é para um protetor espiritual quando o seu protegido se desvirtua do caminho. Porque o protetor espiritual, ele não vai impor uma ideia ao seu protegido, mas orientá-lo, conduzi-lo, inspirá-lo no bem, no caminho de construção e edificação. É por isso que o texto nos diz: e a propósito, o estado repetitivo de reprovação das almas que não avançam, dadas a questões tolas, é deveras frustrante aos protetores, aos anjos protetores. Finalizando esta parte do texto, o Espírito nos fala: acordar para os equívocos é prudente, despertar por bem, enquanto a Inês é viva. Evitará certamente o cautério da justiça divina. Pois, afinal, a balança do Pai é equilibrada. Assim sendo, estejam atentos para um detalhe importante: semelhantes atraem e acolhem semelhantes. Isto invalida as queixas de injustiça dos que se acham vitimados pela vida. Se o cenário onde está inserido não lhe agrada, mude a vibração. O mal que eles capturam diariamente conhece a sombra de cada um. Conhecem bem o que suas presas têm a esconder. O reino da glória tem um preço, é dito. É preciso elevar a frequência, e tal frequência não se dá com sacrifícios de sangue. É bom estarem cientes deste detalhe tão contundente, principalmente os sabidos para o mal. Conquistas morais são o que elevam o humano, não o sangue nem a carne de animais. De semelhantes, de vítimas imaculadas, façam-nos o favor. O sacrifício para se conquistar algo divino, superior a este plano, é de fato sacrificial. Está no combate ao imoral. Requer dobrar além dos joelhos ossudos da língua imprudente, do vil metal do egoísmo, dobrar o ferro cáustico dos maus hábitos. Meus amigos, o sacrifício para a prosperidade, felicidade sem medida, deve ser grande. Está na superação do molesto, só saindo do estado de entorpecimento, só vencendo os hábitos paralisantes. A vaidade é uma morbidade letal, um aspecto grave da inferioridade moral. Moléstia presente nos seres humanos em grau de afetação variada, e em muitos de forma exacerbada. Todo esse paradeiro no universo humano dos encarnados, a dificuldade do homem reagir à preguiça, de superar o desânimo, o estado de euforia causado pelas coisas vãs, pelas futilidades, pura ostentação, é o que gera uma falsa realidade prazerosa.
O fato é que neste estado parasitário, em queda, o homem não progride, nem um passinho sequer adiante. Ó homens de pouca fé! Simplórios, ingênuos, os parvos não se cansam de serem marionetes das próprias paixões insanas. O imperdoável é que estes são tempos tão favoráveis ao progresso do orbe terreno, dos seres humanos, em todos os sentidos, a saber, bem neste tempo presente, tempo tão rico em sinais celestiais, em oportunidades promissoras, que as ações socorristas de urgência espiritual estão sendo acionadas para socorrer a Terra. Sem demora, a Terra geme ao crescente número de estáticos retardatários. Pesando no seu âmago, apela o orbe pela realização de uma faxina. Carece expelir aqueles que manifestam sérios transtornos de caráter. O recurso que nos cabe utilizar neste momento é o mesmo de milênios, uma última tentativa, convencimento sobre a realidade. Argumentação através de dados inquestionáveis, estimulando o uso da razão, promovendo aos serôndios situações favoráveis à aquisição urgente do conhecimento, incitando-os à adesão imediata dos roteiros seguros dos conteúdos edificantes, assimilação urgente dos conteúdos básicos, imprescindíveis ao progresso. Tentativa misericordiosa de levá-los ao uso do raciocínio lógico sobre todas as coisas que estão vivendo até então. É a única coisa que lhes poderá promover ao estado de espírito positivo, colocando-os assim novamente, se movendo nos trilhos do raciocínio lógico, na condição mínima compatível com o progresso em curso do orbe e demais concidadãos. A potência vibracional do progresso que não pode e não deve parar. Emissários indutivos, irmãos vozes, o Espírito. E finalizando as reflexões desta noite, no 5º parágrafo do texto, no início, nós vamos falar sobre a questão da elevação da frequência. É um aspecto apontado pelo Espírito que nos chama a atenção. Ele vai também elencar todos os elementos importantes para que essa frequência possa se elevar. Então, um aspecto importante e que vai promover a elevação da vibração no humano são as conquistas morais. As conquistas morais são o que elevam o humano. Isto é fundamental. Uma outra coisa importante é o combate ao imoral. E esses são verdadeiros sacrifícios, conquistas morais. Na realidade, como aqui está no texto, requer dobrar além dos joelhos ossudos, da língua imprudente, do vil metal do egoísmo, dobrar o ferro cáustico dos maus hábitos. É trabalharmos os maus hábitos, sairmos da zona de conforto. Uma zona de conforto que os Espíritos nos deixam bem claro que nada tem de confortável, porque ela é fruto dos hábitos nocivos que estão destruindo e paralisando a criatura humana. E uma outra coisa que o Espírito aqui nos chama a atenção, o sacrifício não de sangue, mas o sacrifício para a prosperidade, a felicidade sem medidas, deve ser grande e está na superação do molesto. O que significa isso? Só saindo do estado de entorpecimento, só vencendo os hábitos paralisantes.
Nós sabemos que no passado os homens purificavam seus pecados a partir dos sacrifícios, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. E como está no Livro dos Espíritos, na questão 669, eles acreditavam que estavam agradando a Deus. Mas a vinda do Cristo veio mudar completamente este quadro, porque Jesus veio nos fazer uma nova proposta. Então é neste sentido que Hebreus capítulo 10, versículos 1 a 18 nos diz: Não quisestes e nem fora do seu agrado vítimas, sacrifícios e holocaustos. Onde, pois, existe o perdão, já não se faz oferendas pelo pecado. Assim, aboliu um antigo regime e estabeleceu uma nova economia. É nesse sentido que Jesus nos propõe alcançar um estado de espírito que combata as nossas enfermidades. Assim, o Pai não quer sacrifícios de sangue, mas Ele quer simplesmente que você viva e dome as suas más tendências. É nesse sentido que vamos conquistar um estado de elevação capaz de compreender de forma que nos possibilite avançar, progredindo e colaborar com o progresso da humanidade. Uma vibração elevada supera o mal, supera a vaidade, supera os medos, supera a ignorância. Segundo parágrafo, o Espírito está aqui nos trazendo informações sobre os recursos que o Alto tem disponibilizado na atualidade em benefício da humanidade. Então, o texto assim nos diz: o imperdoável é que estes são tempos tão favoráveis ao progresso do orbe terreno, dos seres humanos em todos os sentidos, a saber, bem neste tempo presente, tempo tão rico de sinais celestiais em oportunidades promissoras. Também, uma coisa importantíssima aqui, que as ações socorristas de urgência espiritual estão sendo acionadas para socorrer a Terra. E um fato extremamente interessante: a Terra geme ao crescente número de estáticos, retardatários, pesando em seu âmago, apela o orbe pela realização de uma faxina. Então, a Terra já está sentindo o peso daqueles que não avançam. E o orbe exige a realização de uma faxina. Mas que tipo de faxina é essa? O Espírito aqui nos revela: carece expelir aqueles que manifestam sérios transtornos de caráter. Sérios transtornos de caráter. São esses tipos que vão ser afastados do orbe terreno, porque a Terra já não suporta mais esse tipo de permanência, porque ela está avançando no seu processo de transição. Desta forma, como os emissários indutivos podem então trabalhar com os retardatários neste momento? Qual recurso que vão poder utilizar? E o texto responde: convencimento sobre a realidade, argumentação através de dados inquestionáveis, estimular o uso da razão, promover aos serôndios
situações favoráveis à aquisição urgente do conhecimento. Eles precisam se abrir a esse conhecimento para que possam se transformar, incitando a adesão imediata dos roteiros seguros de conteúdos edificantes, assimilação urgente dos conteúdos básicos, imprescindíveis ao progresso. Tentativa misericordiosa de levá-los ao uso do raciocínio lógico sobre todas as coisas que estão vivendo até então. É a única coisa, o texto nos diz, que lhes poderá promover o estado de espírito positivo. Sempre o livre-arbítrio, sempre a força da vontade. Os espíritos não podem, de repente, fazer uma plástica na mente do ser humano para que ele se transforme. É sempre convencimento, através do diálogo, da doutrina. E o que vai transformar o outro, os parasitários, aqueles que estão atrasados, preguiçosos, é sempre a força da vontade, o despertamento. O fato, meus amigos, é que a potência vibracional do progresso não pode e não deve parar. Companheiros e todos aqueles que assistem o nosso canal, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que Deus os abençoe. Se puderem, deem um joinha, compartilhem para o máximo de pessoas. Com certeza estarão colaborando com uma obra de edificação do humano no Senhor. Também façam seus comentários, façam perguntas se desejarem, estaremos prontos a responder. Que Jesus os abençoe, ilumine, hoje e sempre. Muita paz a todos.